Olá a todos, estamos começando agora o 21º capítulo do Kitzush Hanaruch. Ele trata do que acontece na situação em que alguém perdeu a tefilá, por algum motivo a pessoa não rezou, como ele pode compensar isso. Fala o Kitzush Hanaruch na Aleph. Já foi explicado lá para trás que se a pessoa propositalmente perdeu a tefilá, não rezou, não tem o que fazer, perdeu. Se a pessoa de propósito decidiu não rezar hoje minchá, não tem como compensar isso. Aval. Mas se por algum motivo, sem querer, ou a pessoa estava impedida de rezar, ele não pode fazer a tefilá, ou caso a pessoa tenha esquecido uma parte da tefilá, por exemplo, no Rosh Chodesh, ele esqueceu Yalev e Yavo, em Shacharit ou Minchá, e ele só percebeu depois, só se tocou depois, então ele ainda tem a chance de completar na próxima tefilá. Shacharit, alguém que perdeu Shacharit sem querer pode completar em Minchá, alguém que perdeu Minchá pode completar em Arvit, alguém que perdeu Arvit pode completar em Shacharit do dia seguinte, somente na próxima tefilá. Quando a pessoa for rezar, isso significa o seguinte, significa que se, por exemplo, a pessoa perdeu o Shacharit por algum motivo, não de propósito, ele vai completar, vai compensar isso em Minchá. Primeiro ele vai fazer a tefilá daquele momento, a tefilá de Minchá, e depois ele vai fazer uma segunda tefilá, que é compensando, completando a tefilá que ele perdeu. Dehainu. Ele traz um exemplo, como falei agora. Im lo itpalel shacharit, se a pessoa não fez shacharit, azai ksheyagia azman tfilat mincha, quando chegar mincha, itpalel mitchila tfila leshem mincha, veomer tachanun. O que a pessoa vai fazer? Ele vai fazer a tefilá de mincha com tachanun, a tefilá de mincha normal, ve'achar kach miyad omer ashrei, e logo depois ele faz ashrei de novo e veitpalel od shmonayse b'shil shacharit, e reza de novo no lugar de shacharit. Ou seja, primeiro ele vai ter na cabeça que ele está rezando a tefilá daquele momento, no caso mincha, vai acabar a tefilá até o tachanun, depois ele faz ashrei e de novo a amidá, pensando na cabeça que ele está fazendo uma nova amidá para compensar o que ele fez em shacharit. Mas o importante aqui é notar que quando você vai compensar Shacharit, não é que você vai pegar agora o Sidur, voltar para Shacharit, fazer Psukei de Zimra, Brachot do Kriyat Shema e Amidá. O que a gente completa, caso tenha perdido sem querer, é somente a Amidá. Então, na hora de Minchá, a pessoa vai fazer Ashrei e Amidá para compensar a Tefilá de Shacharit. Vem lo itpalel Minchá, caso a pessoa tenha perdido a Tefilá de Minchá, as itpalel Tchilá Arvit, veishera kedeilu Harbamot, vem no Omer Ashrei, ela miad itpalel Shmonayse b'shvil Minchá. Então, por exemplo, a pessoa perdeu o Minchá, ele vai compensar em Arvit, o pessoal deve fazer o seguinte, ele faz a tefilá de Arvit normal, Brachot do Kriyat Shema, o Kriyat Shema, a Amidá, depois que acabou a Amidá, espera uns segundinhos e faz mais uma segunda Amidá em nome de Minchá que ele perdeu. Veim lo itpalel Arvit, az lachat tfilat shacharit, omar tachanun ve'ashrei, ve'itpalel tfilat shmonayse leshem Arvit, ve'achar kach omar lamnatzech v'letzion, ve'asur lo lechol ad she'itpalel gam tfilah zo, she'i leshem Arvit. E se, por exemplo, a pessoa perdeu a tefilá de Arvit, ele precisa compensar no dia seguinte de manhã, então vai fazer a tefilá de Shacharit normal, com Birkot HaShachar, Psukei de Zimra, Brachot do Kriyat Shema, tefilá de Amidá, vai fazer o Ashrei depois de Shacharit, e aí vai fazer de novo mais uma Amidá, compensando o Arvit que foi pedido no dia seguinte, e depois ele segue em frente de Lav Naser e o Valetzion em diante. A gente só volta, só completa com a tefilá de Amidá especificamente. Então esse é o modo de compensar uma tefilá que foi perdida, lembrando de novo, só se foi sem querer ou por algum motivo que não estava no controle da pessoa. Alachabet. Se a pessoa não rezou no momento correto, enquanto ele tinha chance, não de propósito, ele não rezou, mas sim porque ele achou que ele tinha mais tempo. Ele achou, por exemplo, que ele precisava fazer minchá, e ele achou que só escurecia às 6:30, 7. Ele esqueceu que mudou o horário de verão ou algo do tipo. שהוא מתעסק בו, ובין וכך עברה לו שעה, ou se, por exemplo, ele estava ocupado com alguma coisa, ele achou que ia dar tempo, ele podia terminar o que ele estava fazendo, e logo depois ele podia rezar. Nessas duas situações, é considerado como se fosse sem querer. Ou, por exemplo, alguém que estava ocupado com um parnassá. Ele estava no meio do trabalho, ele não conseguiu naquele momento parar para rezar, para não perder dinheiro no meio de algum negócio, alguma coisa. E por causa disso, por causa dessas ocupações, desse transtorno que ele estava, ele acabou perdendo a tefilá. Mesmo que a priori é proibido a pessoa
perder a tefilá por causa de dinheiro, por causa da parnassá, mikol makom rikei ones, mas de qualquer jeito esse é chamado que ele foi, isso não é chamado que foi de propósito, mesmo que na cabeça da pessoa ele pensou, tenho tempo, depois eu rezo, vou só acabar aqui o que eu estou fazendo, já que não foi em forma de desprezo, foi realmente porque ele estava muito ocupado, distraído, ele acabou perdendo a tefilá. Isso daqui é chamado ones, é chamado como se fosse sem querer. Por isso, por isso ele pode compensar na tefilá seguinte. וכן אם מחמת שכרות לא היה ראוי להתפלל, נחשב גם כן כאונס, אף על פי שהתחיל באיסור לשתות כשהגיע הזמן תפילה. Assim também, por exemplo, se alguém estava bêbado, ele começou a beber e ele achou que ele não ia ficar bêbado, mas de repente ele ficou bêbado, ele perdeu a oportunidade de rezar, já que não foi proposital, não é que ele teve intenção de não rezar, ele achou que ele ia conseguir e algo externo, algo impediu ele de rezar, ele pode completar a tefilá na tefilá seguinte. Halakha Gimel, em tashlim na tefilá, ela batfilá smucha lá. A única oportunidade de compensar uma tefilá perdida é na tefilá seguinte, logo depois. Avalim nitacher yoter, mas se a pessoa perdeu também a próxima, אין לה עוד תשלומים, כגון אם לא שחרית ולא מנחה, אזי מנחה יש לה תשלומים, לאחר ערבית הסמוכה לה, אבל שחרית אין לה תשלומים. כיוון שעבר זמן שתי תפילות, כיוון שעבר שתי זמני תפילות שלא יתפלל, לא בזמנה ולא בזמן מנחה. Então, se por exemplo, a pessoa perdeu shacharit e mincha, perdeu duas tefilot. Shacharit ele poderia ter compensado em mincha, mas ele perdeu mincha também. Nessa situação, ele vai poder completar mincha à noite, depois de Arvit, mas shacharit já foi, já perdeu, não tem como compensar a tefilá de shacharit, porque a tefilá só pode ser compensada na tefilá seguinte. Shacharit se compensa em mincha, mincha em Arvit, Arvit em shacharit do dia seguinte. Se perdeu essa chance de compensação, não tem mais o que fazer. Halakha Dalet. אך ביום שיש בו מוסף, אם לא יתפלל שחרית, יכול להשלימה לאחר המנחה. dia que, por exemplo, tem musaf, Shabbat, por exemplo, ou Rosh Chodesh que tem musaf. Será que musaf entra na nossa conta de que se perdeu shacharit, compensa em musaf? Perdeu em musaf, compensa em mincha? E se eu perdi shacharit e musaf, eu não posso mais completar shacharit, porque eu perdi a tefilá anterior? Fala que que não. Musaf é uma tefilá à parte, eu considero o shacharit como a reza da manhã, mincha a reza da tarde, arvit a reza da noite. Se eu perdi a reza da manhã, eu posso completar em mincha na reza da tarde, mesmo que no meio do caminho eu tinha mais uma tefilá, mesmo assim eu ignoro isso e eu posso completar em mincha. De kivan zman tfilat musaf b'devad halayla kemo mincha im ken lo avar zman shtei zmanei tefilot. Já que na realidade musaf pode ser feito a noite inteira, o dia inteiro até a noite, então não é considerado que passou o horário de musaf. O horário de musaf se prolonga junto com mincha. Então, caso a pessoa tenha perdido o shacharit, ele pode compensar ainda no horário de mincha. O lechad tfilat musaf e não é holashlim tfilat shacharit. De que vante maskir bakorban musaf e na reuya shetalel tfilat shacharit. Primeiro siman kofret. אברהם סימן סעיף קטן ו'. אך אם עדיין לא עבר זמן תפילת שחרית, יכול להתפלל שחרית, אף על פי שכבר התפלל מוסף. Porém, fala que o seguinte, caso a pessoa perdeu a tefilá de shacharit, não conseguiu rezar, e ele fez musaf, e chegou a hora de mincha, já não dá mais para compensar. Já que a pessoa fez a tefilá de musaf, e ele falou que o tefilá de musaf representa o korban musaf que era feito no Beit HaMikdash. Então, se a pessoa fez a tefilá, perdeu o shacharit, fez musaf e não completou o shacharit, em mincha já não tem mais o que fazer. Se ele não tivesse feito musaf, então tudo bem, ele podia compensar em mincha, podia compensar mais tarde. Mas no momento em que a pessoa fez a tefilá de musaf e não completou lá a shacharit, não pode jogar mais para frente a tefilá de shacharit. Porém, se ainda não passou o tempo de shacharit, ou seja, se por exemplo a pessoa perdeu a tefilá de shacharit, esqueceu de rezar, fez musaf às 9 da manhã, ele fez musaf cedo, e na hora que ele acabou o musaf, ele lembrou, não fiz shacharit, já que ainda está no horário de shacharit, ainda é permitido fazer a tefilá de shacharit, mesmo que geralmente shacharit tem que ser feito antes de musaf, porque shacharit vem do korban tamid, o primeiro korban que era feito no Beit HaMikdash, e musaf era sobre um segundo korban que era feito depois. Aqui a gente vai de acordo com o horário. É possível fazer tefilá de shacharit depois da tefilá de musaf. O ideal é que se faça em ordem, primeiro shacharit e depois musaf. Mas no caso da pessoa ter esquecido de fazer shacharit por algum motivo, é permitido fazer musaf e logo depois shacharit.